Por que estudar filosofia? Sócrates se depara com uma pergunta muito parecida com essa na sua Apologia, onde ele tem que se defender de algumas acusações, de corromper a juventude, de ateísmo, acusam ele até de badernagem. E a resposta para essa pergunta é determinante. E se você entender, eu duvido que você vá parar de estudar filosofia. E aqui eu não tô falando de resposta idiota, tipo, descobri o sentido da vida. Não. Eu tô falando de atender a um chamado. A resposta de Sócrates, ela é definitiva para todo o resto da tradição filosófica. E se você escutar essa resposta, eu tenho certeza que você vai sair convencido. Antes de mais nada, qual o contexto Sócrates está inserido e por que ele tem que dar uma resposta para uma situação tão grande? Bom, se você não conhece Sócrates, é provavelmente o tão grande pai da filosofia que trata o humano como centro da questão. Não que antes não tivesse gente que falasse do ser humano, até tinha, mas não da maneira como Sócrates fez. Pra você ter uma ideia, Sócrates é tão impressionante na história da filosofia que o negócio foi dividido entre antes e depois de Sócrates. É quase o Jesus Cristo da filosofia. E provavelmente não se trata só da maneira como ele abordava as coisas, mas era uma junção de coisas que fazia com que Sócrates fosse realmente o cara mais épico de toda a história da filosofia e também uma das maiores inspirações para todos os filósofos de todos os tempos. Era o fato de que ele não só tratava do assunto certo, mas tratava da maneira certa e ele ainda fazia isso pelos outros. Um fenômeno que eu vou deixar mais profundo para explicar para vocês por que isso é tão importante. Mas a história é mais ou menos assim. Ele foi se consultar no oráculo de Delfos e perguntou pro oráculo: olha, você que é a voz de Deus, do deus Apolo no caso, quem é o homem mais sábio de Atenas? O oráculo vira pra ele e fala: é você. Olha, mas eu não sei de nada. Com certeza tem homens mais inteligentes do que eu, homens mais sábios do que eu, mais preparados do que eu em Atenas. Nós temos os políticos, nós temos os poetas, nós temos os artesãos, nós temos os guerreiros. Eu tenho certeza que eles sabem mais do que eu. E o oráculo não. O oráculo bate o pé e diz: não, você é mais sábio de Atenas. Sócrates, como todo bom metido, resolve ir por toda Atenas fazer a coisa mais chata do mundo, que é ficar perguntando para as outras pessoas sobre o que elas sabem. E, cara, eu não sei vocês, mas se Sócrates viesse conversar comigo, eu provavelmente ia ficar muito pé da vida. Porque ele começava a fazer perguntas e as pessoas começavam afirmando coisas que elas diziam que sabiam. E aí ele percebia as contradições, demonstrava que as coisas que elas estavam falando simplesmente não batia, simplesmente não funcionava. E as pessoas começaram a ficar irritadas com Sócrates, começaram a acusar ele de uma série de coisas. Enfim, foi acontecendo esse montão de coisa. Sócrates foi reunindo amigos, discípulos e também foi reunindo inimigos. Então ele foi primeiro aos poetas perguntar: vocês que sabem tudo sobre a beleza, sabem tudo sobre o amor? Começou justamente a fazer esses apontamentos e demonstrar que aqueles que diziam saber com muita certeza, no fundo demonstravam não saber tanto assim. Ele começava a deixar as pessoas confusas, com raiva. Depois ele foi nos políticos e foi a mesma coisa. Falavam com muita pompa, fingiam saber muita coisa, mas no fundo, quando ia pro vamos ver, nada. Depois foi pros artesãos. E os artesãos, sim, sabiam alguma coisa. Eles eram muito bons naquilo que eles faziam. Por exemplo, um artesão que montava cerâmica era muito bom em cerâmica. Isso Sócrates reconheceu, mas todas as vezes que eles passavam para falar de outras coisas, sempre dava errado. Eles sempre falavam coisas contraditórias ou que simplesmente não fazia sentido. Então, nós chegamos finalmente na condenação de Sócrates. E qual foi a grande resposta que Sócrates deu? Eu vou até ler, porque é um negócio tão incrível que eu preciso ler. Mas talvez pudesse alguém dizer: não te vergonha, Sócrates, de te aplicares a tais ocupações pelas quais agora estás arriscado a morrer? Isso porém justo raciocínio. E é o seguinte: não estás falando bem, meu caro. Se acreditas que um homem de qualquer utilidade, por menor que seja, deva fazer caso dos riscos de viver ou morrer. E ao contrário, só deve considerar uma coisa: quando fizer o que quer que seja, deve considerar se faz coisa justa ou injusta, se está agindo como homem virtuoso ou desonesto. Essa resposta é simplesmente genial. Sócrates, ele não estipula a filosofia somente como uma questão intelectual. Para ele não é só um problema intelectual. Isso que você precisa entender hoje, meu caro amigo. Não se trata somente de você fazer uma coisa porque vai ser útil, porque vai servir para alguma coisa. Você faz aquilo porque aquilo é bom, porque aquilo é certo. O estudo de filosofia, ele tem que encaixar em você, soar para você somente uma coisa, a coisa certa a se fazer. Quando você olha, por exemplo, uma injustiça, quando você olha para as pessoas agindo como estúpidos, agindo como cegos, e você se pergunta: poxa, por que o mundo tá desse jeito? Bom, o mundo tá desse jeito porque você não fez nada para ajudar.
E aí entra a questão, então eu devo estudar filosofia para sair igual Sócrates, falando de todo mundo, enchendo o saco de todo mundo? É óbvio que não, é óbvio que não. Eu não tô pedindo para você morrer pela filosofia. Eu tô falando que se essa é sua vocação, se é o seu chamado, se tá no seu peito queimando para responder a esses problemas do mundo, que só podem ser respondidos por uma pessoa que esteja determinada a botar a caneta na mão e o papel na outra e escrever o que precisa ser escrito, responder as questões que precisam ser respondidas. Se isso queima no seu coração, você não tem que se perguntar por que estudar filosofia, você tem que fazer. Sócrates diz, cara, antes de se preocupar se isso vai dar prejuízo ou não, você tem que se perguntar se isso é certo ou não e fazer o que é certo. É por isso que ele é a principal figura da filosofia, porque Sócrates, ele viveu esse negócio como se não tivesse mais nada, como se toda a sua vida pudesse se resumir justamente a fazer o que é certo e em todas as ocasiões falar a verdade, desvendar a verdade daqueles que não dizem a verdade. Pensa numa sociedade onde as pessoas só mentissem, todo mundo mente para todo mundo. Bom, isso é o Brasil, você não precisa pensar, isso está acontecendo agora, do seu lado. O Brasil é assim. As pessoas não estudam filosofia para ficar inteligentes, elas estudam filosofias para ficarem honestas, para se tornarem aquilo que elas nasceram para ser. Então, quando eu escuto uma pergunta como, essa filosofia é chata, por que isso? Bom, você não nasceu para filosofia, você não precisa disso, não é para você é parte do problema. Você aí tá nesse vídeo, hein? Você é parte do problema ou você é parte da solução? Responde pra mim nos comentários. Não se estuda filosofia por algum motivo prático, por algum motivo útil, estuda filosofia porque é o certo a se fazer. E se você não concorda com isso, tudo bem, você pode fazer outras coisas que vai ajudar outras pessoas. Então lembra, quando eu falei lá no começo, que você tem que fazer filosofia para ajudar as pessoas? Se você não tem uma missão, se não tem uma utilidade, esse teu conhecimento, você vai estar ganhando obesidade intelectual. Ou seja, você vai estar estudando, lendo, aprendendo, só para se tornar cada vez mais burro. De que adianta? De que adianta? Eu vou usar aqui a frase maravilhosa de Jesus Cristo, de que adianta o homem ganhar o mundo se ele perder as almas? De que adianta você estudar tudo que você está estudando, você ler tudo que você está lendo, se você não tem ninguém para ajudar, se você não tem nenhuma questão para resolver, se você não tem nenhuma pergunta, se você não tem uma alma para ajudar, de que adianta? De que adianta eu fazer um canal no YouTube para ficar falando só dos assuntos que eu gosto? Não, eu me dediquei a minha vida e vou dedicar o resto da minha vida estudando justamente porque eu quero ajudar as pessoas. E filosofia é isso. Se a filosofia não é útil, ela não tem por que existir. A verdade é que aquelas questões que todo mundo trata como filosóficas, você acha que aquilo é filosófico? Você acha que ficar num bar perguntando, pela existência de alienígenas, se o universo faz sentido, você acha que isso ajuda quem? Não ajuda ninguém. Isso daí é masturbação intelectual, meu amigo. Você tem que sair dessa matrix. É aqui onde está o negócio. Enquanto você continuar acreditando nessas idiotices, como se isso fosse filosofia, você não aprendeu nada. E é justamente por isso que essa pergunta, por que estudar filosofia, é tão complexa de responder. Por quê? Porque ela depende de uma determinação, de uma vontade muito grande de querer fazer o certo, de querer ajudar, simplesmente ajudar. Se você acredita que tem algum problema para ser resolvido, encontre a resposta para esse problema. Dedique a sua vida para esse problema. Não é isso que os médicos que estão tentando curar o câncer fazem? Por que a ciência, ela se roga tanto para ajudar a sociedade, a humanidade? É simples. É simples. Porque eles estão fazendo de fato alguma coisa, enquanto que nós, filósofos, estamos chupando o dedo. Você quer isso para você? Você quer uma existência assim? Uma existência inautêntica? Heidegger já dizia, toda vez que um homem entra nessa coisa de ficar ruminando os próprios pensamentos, se você achar interessante, a Apologia de Sócrates está no link dos comentários, você pode comprar e ler e ver o quanto sua vida vai mudar. E mais do que isso, talvez tomar a decisão de ajudar alguém. Se você tem interesse numa filosofia de verdade, que adianta ficar aqui cuspindo o que Kant falou, o que Nietzsche falou? Se isso não ressoa na sua vida, se isso não ressoa no seu pensamento, no seu raciocínio, não adianta de nada. Você pode se inscrever nesse canal. Por isso a edição falando aqui, eu esqueci de falar, mas cara, eu tô basicamente o dia inteiro editando esse vídeo, eu não sei editar muito bem, então se você reparou que a minha edição não é das melhores até agora, eu só queria dizer, bom, me desculpe, mas eu queria pedir pra você deixar aí o like. Foi um tremendo trabalho produzir esse vídeo e eu acabei esquecendo de pedir no vídeo, então eu tô aqui pedindo na hora da edição pra você deixar um like e compartilhar com um amigo seu que você sabe que curte filosofia. Você ia me ajudar bastante fazendo isso. Valeu!